Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário discente. Hoje com a participação do Erlanderson de Oliveira Teixeira, mestrando da Universidade Positivo. Ele é tabelião de notas e oficial de registro públicos. O tema dele, que ele vai tratar nessa palestra, é do registro de nascimento à expedição do Documento Nacional de Identificação, obstáculos e desafios. É o tema que ele pesquisa e ele vai abordar um pouco com a gente aqui esse tema de pesquisa. Erlanderson, meu muito bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Tudo certo. E estamos muito felizes aqui em recebê-lo. E você que já é meu amigo já há muito tempo. É sempre uma alegria em recebê-lo e contar com sua participação. Eu vou lhe passar a palavra e fique à vontade para fazer as explanações necessárias. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de esclarecer aos alunos e aos colegas da Universidade Positivo que eu colocarei no chat da nossa palestra a lista de presença para preenchimento e daí, posteriormente, para o protocolar o certificado na faculdade, pelo sistema. Tá ok? Erlanderson, fique à vontade. Bom dia a todos. É um prazer aí estar contribuindo aí com essa semana. É mais prazeroso ainda quando a gente fala de um assunto que a gente está pesquisando, que a gente gosta. E do lado aí do amigo aí perito, Felipe Perito. Vou fazer aqui primeiro o share da nossa. Vamos ver se vai. Apareceu na tela? Tá tudo certo aí? Apareceu. Tá bom. Eu vou fazer uma explanação um pouco mais rápida e vou tentar, em alguns momentos, sair um pouco da parte jurídica para tentar fluir um pouco mais a prática do que realmente o meu trabalho ele busca, né? Não é fazer uma apresentação simplesmente acadêmica, mas realmente tentar aí fazer uma movimentação para que realmente a gente consiga aí no final do trabalho pelo menos um indicativo de uma possibilidade de colocar em prática a identificação nacional. Vamos lá. Anderson, não sei para os outros que estão assistindo, mas para mim aqui está com zoom. Tá meio cortada a tela, isso que eu ia avisar. Deixa eu abrir que eu tenho a tela. É que o meu monitor aqui... A gente está assistindo... Estamos assistindo aqui o civil das pessoas naturais. Ele abriu para vocês a tela inteira ou está pela metade? Para mim está meio cortado, assim, meio pelotado. Então, peraí que eu vou ter que trocar de sistema aqui. Está mudando aqui, vocês vão conseguir ver. Só esperar. Como é que está a visualização para vocês? Agora está inteira, dá para ver. Tá o PowerPoint ali, tem os slides do lado, mas dá para ler assim, ó. Pois é, se quiser fazer nessa tela, pode fazer, que a gente consegue enxergar. Deixa eu mudar aqui, porque agora mudou de posição aqui, ó. Mesmo com os outros slides, slide 1, 2, 3, essas coisas dá para ver bem. Uhum. Esse agora vocês estão vendo? Estamos. Uhum. Não é fácil aqui, quando a gente trabalha com tantos documentos, são vários monitores. Sim. E a gente mudou. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer para baixar vocês. Isso aí. Então, agora, a identificação no país, acho que o grande obstáculo é conseguir anexar todos os dados biográficos e biométricos das pessoas. Então,
E isso vem se constituindo ao longo dos anos, aí, como a gente vai pegando esse tipo de informação. Os dados biográficos no registro civil das pessoas naturais. Então, assim, o primeiro local onde você consegue alguns dados é na maternidade. Então, a criança vai nascer, ela recebe um documento chamado DNV, Declaração de Nascido Vivo. E ali, o médico ou a mesma enfermeira faz um preenchimento dessa DNV e a pessoa leva essa DNV até o registro civil das pessoas naturais para pedir o registro do nascimento da criança. Existem casos que a criança não nasce no hospital, em situações, mas sempre a gente vai gerar essa declaração de nascido vivo, que tem uma numeração específica. As informações constantes dessa DNV, teoricamente, elas não têm uma vinculação jurídica de segurança e autenticidade. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa errou ali, colocou o nome da criança e chega no registro civil das pessoas naturais e quer mudar esse nome, ela pode. Então, é um documento provisório, mas tem uma numeração específica. E aí, quando entra no registro civil das pessoas naturais, é que realmente vai se passar ali, colocar qual será o nome da pessoa, faz toda a qualificação de quem são os pais, presunção de paternidade, toda essa verificação. E, nesse momento mesmo, já pelo sistema que já está interligado com a Receita Federal, gera-se o CPF. Então, nós temos, a partir de 2010, uma inserção obrigatória, uma matrícula aqui. O que é essa matrícula? Quando faz a inserção desses dados, né, do registro civil, na própria registro civil, ele tem uma numeração, onde identifica qual é a serventia, onde foi feita, qual é o acervo, o arquivo dessa serventia, em que ano, em que dia, em que data, em que livro, folhas, e ainda um código de segurança. E gera um número único. Tá? Feita essa matrícula, então já tem uma identificação do sujeito. Então, em 2015, tem a declaração de nascido vivo, foi em 2012. Eu tenho aqui Central de Informações de Registro Civil em 2015, ou seja, a partir de 2015, isso que eu acabei de fazer, ele começa a subir por um sistema centralizado, que é a Central de Registro Civil. Então, a gente faz o ato, imediatamente faz a vinculação com a Receita Federal e já sobe para uma plataforma onde o país inteiro tem acesso. Em 2017, o registro civil ele se tornou ofícios da cidadania. O que isso quer dizer? Antes, o registro civil ele era realmente completamente normatizado, ou seja, qualquer ato que é feito dentro do registro civil, ele só pode ser feito se uma lei permitir que seja feita esse ato. Do contrário, não poderá ser feito. Quando se trata do ofício da cidadania, além de normas, né, no sentido estrito, ou seja, leis, a gente consegue fazer convênios. Então, eu consigo prestar outros serviços, mas diante de convênios, o que não é lei. O que realmente consegue ali, por exemplo, fazer um convênio com a Justiça Eleitoral e fazer o cadastramento eleitoral, mesmo sem ter uma lei que determine isso, o que amplia a competência na capacidade de geração de dados dentro dos registros civis. No Brasil, a primeira questão de identificação que foi feita foi o registro geral. Então, lá em 1891 é que começa a se ter um cadastro dessas pessoas, começa a ter alguma informação. E ali eles conseguem, em 1903, que começa a identificação datiloscópica, né? Que é quando a gente coloca o dedão ali, que faz aquela identificação e a foto. Né, já tem essas informações, mas não tem um banco de dados em que permita fazer essa comparação. Ou seja, eu faço um RG em São Paulo, tiro foto, coloco a minha digital, mas eu vou lá na Paraíba e coloco um outro nome, coloco a mesma foto digital e eles não vão conseguir checar que existe essa duplicidade. Atualmente, a identificação civil é pela Secretaria de Segurança Pública, mas quando você pega também esses dados aqui, eles ainda não se conversam tanto. Eles já conseguem ter uma proximidade, mas eles não fazem essa identificação 100% de cruzamento de dados. Consigo ainda continuar a tirar vários RGs aí no país. Como que se faz a identificação civil hoje? Então, existe uma lei, que é a 12.037, que fala para a gente. Identifica o cidadão, a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional e outro documento público que permite a identificação do indiciado. Qual é o problema disso? O problema é que toda vez que eu fazer um documento, eu tenho facilidade de haver fraude. Eu consigo falsificar alguns documentos
por exemplo, eu faço uma certidão do registro civil, ou eu pego uma certidão de registro civil que não tem foto hoje, não tem uma biometria, e chego lá e me identifico como se fosse aquela própria pessoa. Então, a facilidade de eu ter vários tipos de documentos fraudados é muito grande. E quando você apresenta, por exemplo, um cartório de notas para reconhecimento de firma, qualquer desses documentos que a lei diz ser identificação, o tabelião, ele precisa receber. Ele não pode simplesmente falar, não, eu acho que a carteira de trabalho não é um documento seguro. Ele não pode fazer isso. Ele tem que procurar de todas as formas identificar o cidadão e, se ele não encontrar nenhuma fraude grotesca, ele identifica a pessoa como ela própria. E realmente não existe um banco de dados que me permita fazer uma autenticação 100%. Então, sempre haverá um risco. Os dados biométricos, eles começaram a partir de 2008, ali, foi feito um teste hoje pela Justiça Eleitoral. É ela que comanda isso. Hoje, os dados biométricos, que realmente aquele que você faz no leitor e que tem um banco de dados e que você consegue checar, né, ir lá identificar, colocar o seu dedo, deixa eu ver se eu sou eu mesmo, e ele pegar isso daí, foi feito a partir de 2008. Aqui nós temos no quadro, ao lado aqui, o que está em 100% biometrializado, que são os eleitores, ou seja, são pessoas acima de 18 anos obrigatoriamente, e entre 16 e 18 facultativamente, e a partir dos 70 já também é uma questão de faculdade. Então, não é todo o povo brasileiro, né? É só o cidadão. O que é esse cidadão? É aquele que está com exercícios políticos em dia, né? Está exercendo o serviço político. Então, não é todos os brasileiros que estão dentro desse conjunto de dados. É uma parte dos brasileiros. A identificação no Brasil. Instituído o número Registro de Identidade Civil, 1997. Em 2010, aqui tem o Sistema Nacional de Identificação Civil, com a finalidade de implementar o número único do Registro de Identidade Civil. Teve já em 2010. Em 2017, é criada a ICN, que é a Identificação Civil Nacional, que se busca isso. Em nenhum momento eles conseguiram. Então, nós temos tentativas em 97, em 2010, em 2017. Eles vêm buscando uma forma de fazer esse tipo de identificação. Não conseguiram ainda. Eu tenho 3 áreas que estão discutindo hoje. Quem teria esses dados para identificar o brasileiro? Seria o executivo, aqui eu coloquei o extrajudicial, e o eleitoral. O eleitoral, ele só consegue identificar, então, os cidadãos, ou seja, aqueles que estão com os direitos políticos em exercício, o eleitor, né? Então, ele tem só uma parcela, né, do povo brasileiro. O executivo, ele trabalha muito com cadastro, né, o que é diferente de registro público. O cadastro, ele não tem uma segurança, que eu digo, de criação e manutenção de uma lógica legalizada, perfeita. Olha, eu preciso desse dado especificamente, vai entrar com esse é o profissional que vai coletar os dados, essa segurança, essa é a cópia de segurança, é uma verificação do judiciário, tem uma supervisão. Não, ele não tem isso. Ele tem uma pessoa concursada, ou às vezes até um terceirizado, ele chega no balcão, a pessoa pede os dados, coloca os dados e joga num banco de dados ali. Né? Então, e não tem essa fiscalização judicial, uma coisa, um pente fino ali para ver o que está acontecendo e não ter uma responsabilidade, que eu digo, pessoal. Porque hoje o tabelião ele é pessoalmente responsabilizado pelos atos seus e de seus prepostos. Quando eu estou falando do Estado, o Estado é responsável. E acaso o agente agiu com dolo, lá, com fraude, aí sim que o Estado vai contra ele. Ou seja, o funcionário hoje ele tem seu medo, ele tem sua preocupação, mas a responsabilidade não é tão pontual quanto um profissional do extrajudicial. Então, eu tenho hoje no extrajudicial uma fidelidade maior com a veracidade da informação. Eu tenho uma supervisão direta com juízes corregedores, né, tem uma banca, cada 5 anos há uma correição de um tribunal de justiça, com uma banca de pessoas em cada cartório, em cada serventia, para verificar esses dados. E os dados hoje, subindo para plataformas eletrônicas, também são auditáveis pelo judicial de tempos em tempos. Foi criada, então, essa lei de 2017, e a identificação do Civil Nacional, ela tem por objetivo colocar os dados em um só banco de dados, que seria administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
E os bancos de dados que eles pretendem usar é da Justiça Eleitoral, os dos Institutos de Identificação, nós temos um em cada estado, o CIRC, que é um banco de dados do Poder Executivo, e o CRC, que é o Serviço de Registro Civil das pessoas naturais que tem esse banco de dados. A questão interessante aqui é que o CIRC é do INSS, e os dados que o CIRC busca, ele puxa do CRC. Né? Hoje o CRC, registros públicos, tem um certo sigilo, tem um cuidado com os dados. Quando verificou-se essa passagem do CRC para o CIRC utiliza os dados para diversas finalidades, porque ele é um cadastro. Ele tira um registro público, que tem toda uma normatização legal, pega os dados dessa norma, de um registro público e transforma registro público em cadastro. E aí a liberdade de tratamento de dados, agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, talvez modifique um pouco a realidade, mas até então, o que era registro público, tinha segurança e privacidade, passa a um cadastro mais aberto, né? Mais negociável. O que eu particularmente, vejo um certo risco, uma certa situação aqui. Mas o TCE ganharia todos esses dados aqui e gerenciaria, então, a identificação nacional. Como funcionaria essa identificação nacional que eles estão buscando? Na verdade, ela tem duas funções. Ela tem a função de identificar todos nós brasileiros e também tem a função de criar um serviço de autenticação. Ou seja, hoje você vai num banco e vai abrir uma conta, ele precisa saber também que você é você mesmo, né? Ele precisa te identificar. E hoje nós levamos o RG, uma CNH, e ali ele te identifica. E existem muitos documentos falsos, a gente sabe disso. Então, como ele vai ter segurança? Se ele fizer um cadastro e tiver um leitor biométrico, ele conseguiria, em tese, fazer essa verificação na hora. Então, ele faria a leitura de um dedão, né, de uma biometria, e já te identificaria na hora, não dependeria mais daquele papel, não dependeria mais de qualquer documento. Tá? Esse documento seria, hoje, que a identificação nacional, não seria nem em papel, seria no seu celular. Você teria um documento digital. Por quê? Porque eu conseguiria te identificar. Você apresentaria para uma pessoa normal, comum, do dia a dia, te pedir um documento, uma situação, você tem ali ele digital, e caso você vai exercer fazer algum contrato, algum ato, alguma situação mais negocial, você teria a identificação biométrica, o que daria 100% de segurança. Esse fluxo aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma entidade de cadastro. Quem que é essa entidade de cadastro? É quem faria o papo. Desculpa? Acredito. Alguma pergunta? Não. Ah, tá. Foi só uma... Essa entidade de cadastro é quem seria responsável por cadastrar. O que ela cadastraria? Os dados biográficos, seu nome, seu sexo, sua afiliação, seus pais, todos esses dados, quando você nasceu. E aqui ele faria a coleta de biometria. Ou seja, essa é a parte sensível da situação. Se alguém conseguir fazer um cadastro falso aqui, ele sobe como falso para cima. Então, ele já não é ele mesmo. Tá? E qual é a outra situação aqui? Uma mesma pessoa conseguiria fazer 2 cadastros? Né? E se eu colocasse a biometria ali, aquilo fecharia de uma vez só? Ou poderia a mesma biometria vincular a mais cadastros? Então, essa entidade de cadastro já foi verificado, vou passar, acho que adiantar, aqui poderia ser os Correios, aqui poderia ser a própria Justiça Eleitoral, né? No meu trabalho tem visto com olhos, claro, para o extrajudicial, que o registro civil ele teria condições hoje de fazer esse trabalho. Então, quem faria esse trabalho? A entidade gestora dos dados biográficos é uma outra empresa, né, que hoje eles estavam tentando pegar a SERPRO, que seria do Poder Executivo, mas também tem a CRC, que é a Central de Registro Civil teria capacidade, nós estamos verificando se realmente ela poderia ser essa gestora. Essa gestora aqui, o que ela é? Na verdade, ela faz uma vinculação. Os dados mesmos estariam lá no TSE, que é a entidade que vai organizar, que é maior. Uma faz a gestão, aqui é a entidade gestora de dados biométricos. Quem cuida só da biometria, onde estão os dados. Aqui é biográficos e o TSE que cuida. Qual que é a importância aqui? Esses dados estarem todos criptografados, ou seja, embaralhados. Você não tem o acesso, ninguém teria acesso a entrar lá e ver os seus dados.
né? Ninguém quer ver os seus dados. Eu só preciso dos seus dados configurados de tal forma que quando eu tentar verificar se você é você mesma, o sistema diga, você é ou você não é. E não você é e você é filho de tal, você tem isso, você tem aquilo. Não, não é essa a resposta que ele tem que dar. Ele tem que só confirmar se você é você mesma. Esse serviço de autenticação é o que eles buscam para gerar uma fonte de renda. Ou seja, se você vai num banco e o banco quer fazer o teste para você saber se você é você mesmo, ele pagaria um valor. Tá? Então, esse é um serviço de autenticação que já estão contemplados na lei também. Então, a grande questão é quem paga pelo cadastro e quem recebe pelo serviço. Essa hoje é uma discussão política que eu tenho observado e que está travando essa identificação nacional. E também esse risco que nós temos aqui com os dados dos brasileiros, se eles não forem bem cuidados, poderia ter uma vazão, se não forem criptografados, então poderia ter aí uma vazão com todos os dados dos brasileiros, inclusive com a biometria, né? Qual que é o meu objetivo, então? Ele é testar um modelo de processo, um produto tecnológico, de fluxo de dados que permita a estruturação de um sistema autossustentável para a emissão do Documento Nacional de Identidade, garantindo a identificação dos brasileiros de forma autêntica, preservando a segurança dos dados e possibilitando a prestação de serviços de alta disponibilidade para a conferência de dados. Esse é o grande objetivo. E qual que é realmente o meu grande objetivo? É demonstrar se é possível, e eu quero ver isso na prática, e com métodos de pesquisa que não me deixem errar, né, ser influenciado politicamente, mas demonstrando que hoje o registro civil, que está em todas as cidades do Brasil, possa fazer o cadastro, a central do registro civil, juntamente com uma entidade, com uma empresa que já existe, que cuida das biometrias do TSE, fazer toda essa estruturação de dados e vender essa autenticação, né, para fazer essa serviço de autenticação, revertendo todos os valores para o registro civil, que é hoje, para mim, um dos cartórios que a gente fala que é o pobre da família dos extrajudiciais, mas é o mais importante com relação a serviços sociais. Então, o problema de pesquisa. O número da matrícula constante do registro de nascimento pode ser o código inaugural para capaz de funcionar como fio condutor para, utilizando a tecnologia blockchain, se chegar ao DNI. Parece uma pergunta meio estranha, difícil, mas a ideia seria pegar uma numeração única inicial e fazer, a partir dali, um vínculo em blockchain para identificar cada um de nós. Através de um código hash, é uma questão matemática. Então, vamos só adiantar aqui. Então, existe uma justificativa, garantir a identidade legal, né, e autêntica de todos os brasileiros e fortalecer o serviço de registro civil das pessoas naturais, dando perenidade ao registro de nascimento. Hoje, eu não trouxe aqui os dados, mas nós sabemos aí que tem uma grande quantidade de registros civis em situações precárias, né, em cidades ali com 4 mil habitantes, 6 mil habitantes, tem muita dificuldade de colocar um tabelião registrador via concurso público porque é inviável, né? Nós estamos falando de uma empresa particular, de um faturamento de 4, 5 mil reais, onde o tabelião vai trabalhar dia e noite, porque sistema de plantão, o registro civil nunca fecha, e aí tem uma renda mensal de 2 mil reais, né? Não tá conseguindo fechar a conta. Então, é importante que a gente consiga, sim, fazer acréscimos, seja de serviço, seja de faturamento, para que a gente garanta que exista o registro civil, e que exista um registro civil com pessoas altamente capacitadas e habilitadas, para que a gente não dê entrada a falsidades, porque é ali que é a entrada do cidadão, é ali que é o registro de nascimento, é ali que a gente garante que não existe adoções à brasileira, é ali que a gente garante que aquela pessoa que está se identificando como ela é ela própria, e ela vem aqui garantir um dos requisitos da ODS, que é fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento, né, que é um objetivo aí da ONU para 2030. E eu acredito que com esse trabalho, uma vez aplicada essa solução, realmente a gente alcance isso até 2030. O marco teórico, qual é a legislação aplicável a partir da legislação, o que o registro civil hoje tem de legislação, né, qual que é o estado atual da técnica da identificação biométrica e também a aplicação da LGPD ali, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
A minha metodologia é um levantamento bibliográfico, né? Eu preciso da legislação, doutrina, entrevistas semi-estruturadas. Interessante é que eu já fiz algumas entrevistas não formalizadas para eu entender um pouco mais como é a situação. Eu tenho a Griauli, que é uma empresa hoje responsável pelos dados biométricos do TCE. Liguei para eles, conversei com o sistema técnico, muito bem recebido, achei bem interessante. É eles quem fazem a gestão. O CRC, que é a Central de Registro Civil, que ela é operacionalizada pela ARPEN, que é a Associação dos Registros Civis aí em âmbito nacional, também tem uma entrada muito tranquila. Já quando a gente começa, membro do comitê gestor seria a minha orientadora, então também tem acesso. Quando a gente fala do TRE, teoricamente seria ótimo falar com TSE, mas a gente já encontra uma certa dificuldade para conseguir chegar tão longe. O estudo empírico que eu estou realizando é no próprio cartório. Então, o meu cartório hoje ele abrange a competência do notas e registro civil. Então, eu tenho capacidade, no dia a dia no registro civil, olhar quais são os pontos falhos que nós temos dentro do cartório na hora de identificar um sujeito, um recém-nascido. E aqui também eu tenho o tabelionato de notas, onde eu faço o reconhecimento de firma, abro cartões de assinaturas aqui. E aqui eu também consigo verificar, nesse momento, quais são as falhas que nós temos. Né? Como que uma pessoa consegue abrir uma firma com documento falso dentro do meu tabelionato. Né? Existe, nós já tivemos casos aqui. Então, tentar identificar os pontos falhos para conseguir demonstrar no trabalho. Eu não vou ler tantas perguntas aqui, eu vou preferir comentar um pouco sobre da minha pesquisa, o que eu já avancei, né? E aqui tem muita coisa técnica. Esse é meu último slide. E o que realmente me fez movimentar para esse lado, né? É a fraude. Né? Hoje nós temos um preço muito caro por tantas fraudes no Brasil. E aqui, o levantamento aponta fraudes mais comuns aqui no Brasil: adulteração da foto de documentos, impressão de documentos falsos e mudança de informações em documentos de identificação. Foram principais artifícios utilizados por fraudadores em e-commerce em 2020. Então, é aqui que tem um prejuízo, realmente, o que vale a pena a gente trabalhar. Vale a pena despender tanto capital quanto tempo das pessoas para realmente criar esse sistema. Então, o que eu consegui até o momento? O que eu percebo é que as entidades, né, hoje que estão envolvidas nessa situação, eles realmente querem ir para frente, eles querem solucionar o problema. O que talvez seja o meu maior desafio? Entender a questão política, o porquê que eles disputam tanto esses dados, a gestão desses dados, se é só pelo fato de uma possibilidade de uma autenticação ou se realmente é pegar esses dados e, de alguma forma, fazer uma gestão posterior. Hoje eu vejo como ilícito, ilegal. Mas, quando a gente está conversando não na legalidade, não com pessoas que o que a gente fala, mas o que a gente vê nas sombras, aparentemente alguns dados nossos já são vendidos. Não sabemos, não sei, não tenho prova, mas há indícios fortes em que alguns desses bancos de dados, quando vão para cadastro, eles têm uma fuga. Né? Então, qual é o interesse de algumas organizações? Gerir ou ter os dados? Então, essa é a primeira questão que eu estou tentando ainda dialogar, mas que não vejo, através do método da metodologia de pesquisa, encontrar essa verdade. Então, esse é um ponto falho do meu trabalho. E um outro ponto que também está me gerando bastante, não digo dúvidas, mas desafios, é a questão do blockchain. Porque o blockchain seria a questão eletrônica que solucionaria todos os nossos problemas. Um conjunto de dados que garantisse autenticidade e segurança. O problema é que quando eu inauguro o meu blockchain com o número, que poderia ser a matrícula do registro civil, na sequência eu incluiria outras numerações, alterando o resultado desse hash, desse blockchain. Então eu teria a matrícula, teria CPF, teria título de eleitor, teria uma leitura biométrica posterior, porque a criança é muito difícil fazer a leitura biométrica dela quando é recém-nascida, ela faria essa leitura talvez com 16 anos, ou até a partir dos 14 anos. Então, eu somaria esses dados. O problema é que quando eu somo esses dados, eles vão ter um resultado. E a dúvida é, se eu somar esses dados e alterar, fazer um RG com os dados idênticos, e depois fazer um outro documento ali,
com a mesma digital, ele consegue identificar na cadeia que a minha digital se repetiu? Porque se ele conseguir identificar que a minha digital se repetiu num outro cadastro, eu teria a identificação nacional do Brasil. Ótimo. O que eu não consegui ainda verificar com o corpo técnico é se realmente ele consegue pegar essa identidade e vedar a duplicidade de registro de uma mesma pessoa. Então, esse é um desafio, a parte tecnológica, mas a parte política também. Mas hoje já verifiquei que realmente, assim, a outra parte, que seria a gestão do banco de dados, a questão de você conseguir identificar uma pessoa por leitores biométricos, isso já está bem avançado no país e também em âmbito global, e estaria tranquilo. Eu acho que o meu trabalho é esse, é buscar uma autenticidade aos brasileiros, um documento que permita que a gente consiga, nas nossas relações sociais e negociais, 100% de segurança. Eu quero saber com quem eu estou negociando, seja presencialmente, seja de forma eletrônica, e evitar realmente as questões de fraude, o que eu vejo que no futuro poderia aí realmente reduzir o custo do Brasil, né, trazendo um benefício a todos. Felipe, acho que era isso. Acho que eu vou abrir aí para perguntas, para dúvidas. Muito obrigado, Erlanderson. Excelente assunto. É motivo de ficarmos discutindo aí horas e horas. Acho que abriu. Mas o tempo é curto, né? Acredito que temos ali uma pergunta da Mariana Heck. Vou mudar de novo aqui. Opa, ela baixou a mão. Acredito que se a doutora quiser falar, fique à vontade. Acredito que me barrou na... Ela disse que estava aplaudindo. Eu vi a mãozinha. Era aplausos. Mas muito interessante, Erlanderson. Seu trabalho é bem prático, é bem atual, né? É extremamente atual, LGPD e, né, todo o embasamento ali. Inclusive, para questões futuras, né? Não só contratos, mas agora temos aquela lei também feita em 2017 do prontuário eletrônico médico, né? Poderia ser utilizar esses dados também para o cadastramento do prontuário médico também, né? Você chega no médico, não importa se é no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, no Amazonas, você dá desculpe o termo, né? Dá uma dedada lá e o prontuário, eles já conseguem baixar teu prontuário, já vê e etc, né? Seu histórico médico e tal. É extremamente importante e faz parte, né? Conta a sua história, né? Sim, eu acho super interessante. Até estava falando com um técnico ontem e ele até falou assim, vou escrever um artigo aí futuro pegando isso, porque ele falou assim, se a gente conseguisse realmente gerar isso e fazer essas vinculações, ele conseguiria, como a gente fala assim, a gente tem muito medo da proteção dos dados, mas conseguiria, por exemplo, fazer o censo do Brasil de forma automática. Automática, né? Isso, exatamente. A gestão pública teria uma eficiência muito grande. Você conseguiria pontuar o que está acontecendo em todos os lugares em tempo real. Não precisaria esperar 10 anos, 20 anos para fazer um censo. Pois é. E, inclusive para aplicação de recursos públicos, né? Porque assim, são os dados do censo que você faz a perspectiva de aplicação de recursos públicos, né? Às vezes você tem que tirar da educação, passar para a saúde e tal. Você faria automaticamente, de um ano para o outro, você já teria um outro enquadramento de recursos públicos. Exatamente. Na concepção dele, ainda poderia ir além. Ele conseguia prever o que eles estão consumindo, né? Não no modo individual, mas por que aquela cidade consome tanto tipo de produto, aquilo está implicando em mais consultas médicas. Olha só. Conseguiria realmente aplicar de forma a fazer políticas públicas de investimento e também cuidar melhor de todos nós, né? Muito bacana. Meus parabéns. Excelente trabalho. Muito empolgante.
Espero poder assistir aí sua apresentação aí da dissertação. Acredito que já estouramos o horário. Agradeço novamente ao Erlanderson aí, meu amigo pessoal. Deixo aí meus cumprimentos também aos colegas, aos alunos também da Universidade Positivo, e convido-os para continuarem participando aí dos seminários. E é isso. Gostaria de palavras finais aí, doutor Erlanderson. Queria agradecer a todo mundo, ao tempo, aos alunos, né? A maioria acho que deve ser aluno, né? Dar boa sorte para todo mundo, é uma carreira bonita, estudar é interessante, né? Não nos arrependemos, vicia bastante, né? Como Felipe é amigo de longa data aí, né? Estamos estudando há tanto tempo, e obrigado aí pelo tempo, por ter assistido aí, fico feliz aí com todo mundo aí presente. Isso aí. Muito obrigado a todos e nos vemos na sequência. Um grande abraço, muito obrigado novamente, Erlanderson. Licença. Oi, desculpa, é o link para o formulário que a gente tem que marcar presença? Ah, aqui mandaram, desculpa, obrigada. Ah, tá bom. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.